manutenção da Amarsul, vinha-vos pedir ajuda para a questão da separação dos resíduos. Vocês veem tantas vezes resíduos nas praias, nas florestas, não é o sítio indicado para eles estarem. O sítio indicado é nos ecopontos. Casa Esferovite no ecoponto amarelo, o vidro no ecoponto verde, papéis, revistas, jornais no ecoponto azul. Ajudem-nos a preservar o nosso planeta. Não empenhem o futuro dos vossos filhos e dos vossos netos. Façam a vossa parte, nós fazemos a nossa. Obrigado. Este programa tem o apoio de Doppeldecker, Academia de Educação e Línguas em Vila Nova de Famalicão. As inscrições estão abertas. Pina Ferreira, materiais de construção e bricolage. Visite a nova área de cerâmicos. Saiba mais em pinaferreira.pt. Boa noite, bem-vindo ao 10 às quartas, o meu nome é Afonso Dias. Boa noite, bem-vindo ao 10 às quartas, o meu nome é Afonso Dias. Democracia, aquilo que pais e professores só deixam as crianças descobrir o que é quando atingem a idade adulta. Mas não são apenas as crianças que não sabem o que é. De acordo com o Índice de Democracia, da revista The Economic, existem apenas 22 países com uma democracia plena. Todos os outros são imperfeitos, híbridos ou autoritários. Um detalhe interessante: essa é exatamente a ordem para descrever as minhas qualidades, qualificações e disposições. Sou uma pessoa detestável, a minha mulher é uma santa. Portugal está no 22º lugar. Estamos ali mesmo na brecha entre a unha e o sabugo. Por isso, Portugal, cuidado com os movimentos bruscos para que não se partam uma unha. Hoje irei desafiar os meus convidados a partilharem as suas ideias sobre a democracia dos grandes, dos pequenos e dos portugueses. Vamos saber quais as ideias dos nossos convidados já a seguir. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. A sua vida tem novos projetos. Encontre a solução. Saiba mais em amco.pt. O restaurante Outoneco tem disponível o serviço Takeaway. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Restaurante Outoneco, sempre perto para o servir. Recaustagem Famalicense Multiservice, especialistas em pneus e manutenção automóvel. Toyota CHR híbrido, agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. A roupa deixou de ser uma dor de cabeça. Lava e Passe tem para si o serviço ideal: engomadoria, costura e agora, lavandaria self-service. Lava e Passe, o serviço perfeito para si. No Mar Marisqueira Steakhouse, venha desfrutar do melhor marisco e das melhores carnes. E tudo isto no melhor ambiente. Aguardamos a sua visita para degustar e adorar. Bem-vindos novamente. Do PSD temos um advogado, secretário da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão e, segundo os colegas, é conhecido como Daredevil.
temos então Luís Oliveira, do CDS, Presidente da Juventude Popular, deputado na Assembleia de Freguesia de Bruf e eterno demonstrador de que a barba não fica só bem aos nórdicos. Infelizmente com a máscara não dá para ver. José Silva, do PCP, um membro da Direção Regional de Braga e a face que aparece nos sonhos de todos aqueles que anseiam por justiça laboral, Silvio Sousa. Do Bloco de Esquerda temos o deputado municipal do Bloco, funcionário judicial em Santo Tirso e a pessoa que dizem que as luzes apagadas se parece com o Johnny Depp, Paulo Costa. E do PS, professor de filosofia, mestre de filosofia política e defensor da ideia de que a democracia está presente na sala de aula, mas não na cama, Sérgio Cortinhas. Vamos à pergunta de hoje. Tendo em conta os recentes desenvolvimentos nas eleições americanas, poderemos falar numa nova etapa de crescimento e expansão de ideologias democráticas nas grandes potências. Tem a palavra o Sérgio. Bom, boa noite aos colegas aqui de debate. Boa noite também ao Afonso, cumprimento também o Afonso. E quero agradecer também o convite que o PS me fez para estar aqui presente, deixando apenas uma nota prévia de que eventualmente muitas das opiniões que eu possa aqui defender e correspondem provavelmente mais às minhas convicções do que às convicções oficiais, mesmo que também haja outras opiniões que possam ser coincidentes com aquilo que é o pensamento, digamos assim, de muitos colegas do Partido Socialista. A pergunta é desafiadora, digamos assim, é polémica e é provocatória, se calhar. E eu penso que há uma resposta, digamos, que nós podemos dar duas respostas a este tipo de problema. Podemos responder intuitivamente ou podemos responder, digamos assim, de uma forma um pouco mais racional. E se respondermos intuitivamente, talvez não nos apercebamos que a democracia no mundo está a ficar cada vez pior, digamos assim. Parece-nos que o modo como os países são governados está exatamente como estava há 10 anos atrás ou até há menos. Os dados, e portanto falando racionalmente, por exemplo, demonstram exatamente o contrário. Por exemplo, em 2010 havia 98 países democráticos no mundo e em 2020 há 87 países democráticos no mundo. Não discutamos aqui se a democracia é uma democracia plena, se é uma democracia... Vamos considerar, digamos, que são países que têm sistemas eleitorais, têm sistemas de participação que nós podemos caracterizar como democráticos. Isto quer dizer que em 2020, portanto estamos em 2020, mais de metade dos países no mundo são autocracias e, portanto, há mais autocracias do que há democracias no mundo. E, portanto, estes são os dados, mas também há dados sobre, digamos, o modo como as populações, como os cidadãos veem a democracia e encaram, se quisermos, a qualidade e a importância e os benefícios da democracia. E neste contexto, e dado que os cidadãos, de facto, são o pilar da democracia, digamos que só há democracia porque há povo, que pode, digamos, eleger os seus governantes, porque se não houver povo a intervir nos sistemas democráticos de governo, portanto não temos democracia. E um estudo que achei bastante interessante, em 2019, e foi realizado pela Universidade de Cambridge, um estudo com 4 milhões de pessoas. O estudo abrangeu 4 milhões de pessoas em 154 países. E revelou que 58% das pessoas estavam insatisfeitas com a democracia. É engraçado, penso eu, é que, de facto, a maioria das pessoas insatisfeitas com a democracia são pessoas do mundo ocidental. Portanto, pessoas, digamos assim, que supostamente têm até democracias aparentemente saudáveis, e eu julgo que até mesmo saudáveis. E, portanto, a minha resposta, assim, de uma forma muito objetiva, é de que, de facto, nós temos que estar atentos, temos que, digamos assim, fazer uma análise menos emotiva, menos intuitiva e mais racional, porque a fronteira que separa, por exemplo, nós vimos esta situação nos Estados Unidos,
da América. Vimos esta situação, digamos, em vários países europeus. A fronteira que separa a tirania da democracia não é assim tão, digamos, tão forte, é muito ténue, se quisermos, e, portanto, nós temos que repensar, eventualmente, o que é que está a correr mal para que as democracias estejam a ficar menos saudáveis. Muito bem, Sérgio, obrigado. Paulo, diz-me das tuas ideias. Boa noite. Eu não me apercebi qual foi a comparação que me foi epitetada hoje, mas pronto, também não vou reagir não tendo percebido. Este exercício de omissão é muito frequente nas nossas democracias, isto é, a malta não percebe e então demite-se. Sabe que ecoam algumas coisas, basicamente nos canais de comunicação, os ditos tradicionais, alguns já até frequentam espaços pouco recomendáveis como redes sociais e onde as coisas ecoam com uma poluição substancial e que acaba por ser até perniciosa para a democracia. Porque a democracia, e aí entramos um pouco até na questão inicial, o que é a democracia, para começar, não é? E a democracia é um exercício de cidadania por excelência. A autoexigência de qualquer um de nós em relação à participação na vida cívica, da vida da comunidade, seja ela da sua freguesia, do seu município ou do seu Estado Nacional, é o princípio basilar de uma sã democracia. E para isso implica alguma autoexigência de qualquer um de nós, não é? De estar atento, tentar conhecer, tentar perceber, não reagir da forma mais, pronto, sem querer ser básico, mas da forma mais primária em relação a alguns soundbites, porque muitas vezes até eles vêm com determinados intentos, não muito óbvios, muitas vezes são formas obscuras de nos tentar obnibular, de nos tentar enganar em relação àquilo que realmente é pretendido. E a democracia tem essa vantagem de tudo poder circular quanto a ideias, quanto a expressões, quanto a debates, e isso, como diria há pouco, vendo ali as lombadas de um livro que está fora do acesso das câmaras, mas como diria o Winston Churchill, será seguramente o melhor regime, exceto todos os outros. E sobre isso eu penso que é incontornável, mesmo que seja num parâmetro liberal de democracia, a condição humana não encontrou outra forma de viver em sociedade que lhe permita encontrar esse ponto de bem-estar. E o bem-estar não é só uma questão de... A convergência de opinião também, como sendo das melhores, está a dizer o Paulo, não? Diga? E de convergência, se calhar, mas na opinião de que ser o que mais se coaduna. Não, o estado civilizacional da condição humana, ao longo destes alguns milhares de anos, é seguramente o melhor estádio que a condição humana encontrou para viver em comunidade. É a democracia, mesmo que com roupagens liberais, porque ter democracia, ou aquilo que, nomeadamente a força política da qual eu faço parte, a democracia é uma coisa complexa e percorrida por muitos campos. Não é só o direito a expressar-se, não é só a possibilidade de participar, é criar condições para todos podermos participar, para todos termos e capacidade de poder participar. E isso implica, nomeadamente, ter o desafogo material, entre aspas, para podermos, quando chegamos ao sofá ou estamos à mesa com a família, por exemplo, porque, esta questão, há pouco, na sua introdução, o Afonso falou
a democracia na família não é um registro muito habitual. Continuar na próxima questão, Paulo, porque já estamos a... Não, mas ainda agora comecei. O problema é que toda a gente quer continuar e Não, mas que é dar que, ao mesmo tempo para todos. não cheguei às potências, por exemplo. Quer dizer, quando se fala das potências... Depois gasta-se no próximo. Não, é que, Tem por exemplo, ser, falar em regimes como a China... Mas, Paulo, mas não dá. Infelizmente tem que ser o mesmo tempo para todos. Ok, não é justo. ok, pronto. Na segunda deixo-te fazer uma pequena introdução. Okay. Silvio, tens a palavra. Certo. Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos estão a ver e que irão ver durante os próximos dias. O tema que hoje temos é daqueles temas que daria para a gente conversar aqui horas e provavelmente dificilmente chegaremos a acordo. Mas é daqueles temas que é possível, de facto, conversar bastante. É um tema muito vasto. Eu, desde logo, começo por dizer, e é uma questão mesmo, diria quase pessoal, eu tenho sempre muita dificuldade em determinar quem é mais democrático ou o que é que é a democracia. Porque, de facto, nós não podemos estar a olhar para estas coisas que acontecem no mundo e separá-las das realidades que esses povos tiveram, da sua história, do seu percurso. Do meu ponto de vista, por exemplo, estar a comparar, e com toda a legitimidade, podemos tratar dessa discussão, mas comparar um país como a China, com uma história milenar, com um processo histórico complexo, que nos últimos anos passou por mutações enormes, com um outro país que tem 200 anos, não é possível comparar. Portanto, há de facto realidades diversas e dispersas em que tornam de facto muito difícil determinar o que é o mais democrático, quem é o menos democrático, porque as histórias dos povos levaram aos modelos que eles têm hoje. E, portanto, é isso que também estará seguramente relacionado. No caso em concreto, e na pergunta, e voltando à pergunta, nomeadamente o efeito das relações dos Estados Unidos no resto do mundo. Isto é sempre muito relativo, também como é natural, mas de facto nós não podemos esconder que os Estados Unidos, sendo uma superpotência, com aspirações a ser a única superpotência mundial, acaba por influenciar os restantes países, nomeadamente os países ocidentais. Do meu ponto de vista, mais uma vez, aquilo que nós verificamos nos últimos dias nos Estados Unidos é o desacreditar total da democracia. Portanto, nós tivemos o presidente do supostamente país mais democrático do mundo a vir à televisão contestar as eleições do seu próprio país. Portanto, eu não sei se os senhores viram aquela intervenção na sua totalidade, mas a intervenção que o presidente Trump faz na terça-feira, gabando-se que teria ganho os resultados e marimbando-se para todo o processo eleitoral, isso sim foi um gigantesco ataque à democracia. Ele disse até, ele ganhou porque fizeram batota e depois logo a seguir disse, não, eu é que ganhei. Todas as contradições, portanto, fizeram batota na presidencial, mas não fizeram batota na eleição para o Senado nem para o Congresso. Portanto, uma verdadeira nota. E, portanto, aquilo para mim, porque estamos a falar do país que supostamente é superpotência mundial, que aspira a ser o exemplo para todos eles, aquele discurso foi o maior ataque à democracia nos últimos anos. Os paradoxos. Portanto, quanto a isto, o que virá das eleições dos Estados Unidos, eu ainda não sei, o processo ainda não acabou. Nós hoje ainda não podemos, com toda a certeza, garantir quem é o Presidente dos Estados Unidos. O Colégio Eleitoral ainda vai reunir. E o Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, e não é a primeira vez, pode não seguir a indicação de votos de todos os Estados. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Se eles não votarem, eles só têm uma multazinha. As democracias não dá muito bem para comparar. Portanto, as democracias dos Estados Unidos têm características que são muito pouco democráticas, desde logo. Portanto, é difícil. Agora, o que é que todos nós, de facto, esperamos das eleições dos Estados Unidos? Bem, eu diria que se eles se comportassem e não interferir nos processos dos outros países, se calhar gera um gigantesco contributo para a democracia mundial. Nós, apesar de tudo, estamos a falar do país que mais golpes de Estado organizou, de forma formal, oficial, comprovada, que mais golpes de Estado organizou na história da humanidade. E, portanto, se é este o nosso exemplo de democracia, eu acho que estamos tramados. Para concluir, e porque de facto é muito complicado, mas há aqui uma outra ideia que quero deixar, porque nós iremos falar seguramente dos outros países, e como eu digo, a análise democrática é sempre muito complexa. Do meu ponto de vista, mais uma vez, e algo que deixo também para reflexão, eu tenho muitas dificuldades em perceber, em classificar um país como democrático cujos chefes de Estado sejam rei. Muitas dificuldades. É algo que do meu âmago não aceito. Portanto, não há nenhum motivo, nos dias que correm, para se aceitar o princípio da monarquia. Sim. Não há. Portanto, e temos países com o chefe de Estado é o rei. Com todo o respeito, isto para mim não é democrático. Ora bem. O Reino Unido é uma das sociedades mais democráticas que nós podemos assistir Estás a ser ao face do planeta e não deixa de ter uma Estás a ser malandro. Já te passo a palavra outra vez. Silvio, interessante, gostei muito dessa última parte. José, conta-me as tuas ideias, por favor. E os outros colegas. Quanto à democracia das grandes e das superpotências. Se, por um lado, nos Estados Unidos
Acho que o princípio básico da democracia é que, para quem quer a democracia, é preciso defender as instituições. Porque só há democracia quando as instituições funcionam. E, nesse sentido, a China é outra grande potência, mas está longe de ser uma democracia. Na medida em que não existem alternativas ao poder vigente e é também um país onde, como temos visto, as instituições não funcionam. Exemplo disso é o que está a acontecer em Hong Kong, onde, embora já tenha sido noticiado e depois foi apagado, há uma ingerência de Pequim na autonomia de Hong Kong, pondo em causa as instituições de Hong Kong e, por consequência, a liberdade. Sem liberdade não há democracia. Das pessoas a liberdade das pessoas de Hong Kong e de Macau, onde o regime central e comunista de Pequim obriga Hong Kong e Macau a cumprir as regras que Pequim decide, nomeadamente com a alteração de leis que permite ao regime de Pequim prender todas as pessoas em Hong Kong que tenham uma opinião diferente do regime. E isto acontece hoje em pleno século XXI. Não é? Ainda há hoje pessoas a perder a liberdade. E perdendo a liberdade acho que não há democracia. E dando poder a um regime autocrático que não é escrutinado, ninguém sabe o que é que acontece na China, tirando aquilo que Pequim quer que se saiba. Não é? E isso é um problema para a democracia. Na China não há também instituições que defendam a liberdade e a democracia, muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde, por exemplo, para além do regime presidencial, há os presidentes estaduais, os tribunais estaduais e federais. Para além disso, ainda existe o Congresso e o Senado. E tudo isto são instituições que permitem aos americanos salvaguardar a liberdade enquanto cidadãos e a democracia enquanto país. Dessa forma, independentemente do presidente eleito, as instituições são o garante essencial do país, da democracia e até da liberdade. Luís, tens a palavra? Antes de mais, eu cumprimento os meus colegas de painel, o Afonso. Antes de mais, eu estive atento àquilo que disseram os meus ilustres colegas e acho que temos aqui que diferenciar uma coisa que é fundamental. E às vezes corremos o risco de confundirmos as coisas. Confundirmos uma coisa que se chama governança, que hoje em dia que está muito em voga, a governança de um país, de um Estado, de uma região, e a democracia. São coisas completamente diferentes. E muitas vezes levámos-nos a sermos iludidos e a confundirmos as coisas. E eu percebo, percebo perfeitamente que já não me recordo de há muitos anos de vermos uma ridicularização tão grande de determinados políticos. Podemos dizer o Bolsonaro, o próprio Trump, o Boris Johnson, que teve uma campanha que foi, digamos, desculpem o termo, mas folclórica. Agora, o que não podemos é confundir isto com a democracia ou com a falta da mesma. Eu não posso concordar com o que disse o Sérgio. E não sou eu que o digo. São os estudos que o dizem. Um estudo de Economist diz que, efetivamente, a sociedade ocidental e mundial está, efetivamente, mais democratizada. Efetivamente, o Conselho Europeu diz que os países estão mais democratizados. Porque, efetivamente, o Conselho Europeu não confunde a governança com a democracia. A democracia é como diziam os gregos. É democratos, é o poder do povo. E agora pergunto todos nós, eu acho que é mais ou menos unânime, que aumentou, efetivamente, a participação. Há 10 anos atrás ou 20 anos atrás não ouviríamos a falar de orçamento participativo. Cascais fez um orçamento participativo para os jovens. Vila Nova de Famalicão fez um orçamento participativo para os jovens. Ou seja, eu não quero aqui dizer que não deveríamos estar melhor. E como o Paulo disse, e muito bem, evocando o Churchill, a democracia é o melhor que temos. Efetivamente, queremos todos mais. Mas eu não percebo a bipolaridade de dizermos aqui, e peço desculpa a quem o disse, mas termos a bipolaridade de dizermos que uma China é um país que até é mais ou menos democrático porque depende da sua história e temos que perceber a sua história. E os Estados Unidos da América já não podemos perceber a sua história e chamamos-lhe antidemocrático. Os Estados Unidos da América não são um Trump.
Não podemos iludirmos, não podemos, digamos, afogar o nosso olhar em que nos confundamos uma parte como um todo. O Trump não é os Estados Unidos da América. Muito obrigado. Muito bem. Só faço um pequeno também achega. O Boris Johnson, eu acho que a atitude dele um bocadinho mais festiva, vamos dizer assim, acho que é intencional. Mas, pelo menos há britânicos que dizem isso, que deve ter algum propósito, que aquilo nunca... Ele parece que aquilo sai sem querer, mas dizem que é muito disso é intencional. Vamos então à segunda questão. Segundo o Índice de Democracia, em 2019, apenas 11 países europeus detêm uma democracia plena. E uma delas é Portugal. Qual a responsabilidade destes para com os restantes Estados-membros? Luís, tens a palavra. Pronto. Por acaso eu estou atento a esse relatório e Portugal está precisamente no limiar, é o primeiro dos últimos, não é? Portanto, mas está... E uma coisa extremamente curiosa que aconteceu, porque eu também não posso admitir esta bipolaridade, porque estamos outra vez a confundir a governance e a democracia. Nem o Trump me pôs aqui para ser advogado dele, nem obviamente o Chega, nem outros partidos. Cuidado com o Giuliani. Mas, obviamente, que os partidos são eleitos. E se são eleitos, temos que os respeitar. Não podemos ter a bipolaridade. E, por acaso, um fenómeno extremamente curioso, em que o espírito democrático aumentou. Os 3 primeiros países que estão à frente neste índice do The Economist é a Noruega, a Islândia e a Suécia. Precisamente 3 países que têm um género de uma governance minoritária, sem uma maioria no Parlamento. Exatamente igual a Portugal. Mas em Portugal temos um Partido Socialista que, em Portugal, diz que, sim senhora, isto é legítimo e temos uma geringonça e é democrático, e a democracia é assim. E nos Açores já não é nada porque é uma ditadura. Não se percebe isto. Não se percebe esta bipolaridade. Ou seja, se o método de eleição é exatamente o mesmo, porque é que temos que ser bipolares e temos partidos eleitos de uma forma igualitária? Porque é que o pensamento em Portugal é de uma forma e o pensamento nos Açores é de outra forma? Sem querer, obviamente, defender o partido do Chega, ou o PSD, ou o CDS, ou o PPM, independente. Agora, não percebo, é o raciocínio ser dispar perante uma realidade e perante outra realidade. Muito obrigado. José, tens a palavra? Acho que a Constituição Europeia nasceu de um esforço pós-guerra com o intuito de manter principalmente a paz e a prosperidade. E nesse sentido, para que funcionasse, a União Europeia teria de optar por um de 2 caminhos. O primeiro seria reforçar os próprios poderes, o Conselho, o Parlamento ou a Comissão Europeia. O segundo, que acho que foi o que seguimos, foi criar diretivas europeias que são transpostas para cada um dos Estados. E, obviamente, tendo havido um alargamento da União Europeia a diferentes países e realidades, torna muito mais difícil os consensos entre esses países. E acho que esse é que é o grande desafio atual da União Europeia, criar os consensos. Um desafio que se torna difícil de realizar quando vemos na Europa uma ascensão de forças políticas e de governos que criticam abertamente o esforço da coesão europeia, como, por exemplo, Podemos e o PSOE em Espanha, o Syriza na Grécia, isto à esquerda, como à direita temos os governos da Polónia e da Hungria. Cada um deles com políticas proteccionistas e anti-projeto europeu. Obviamente temos aqui um grande caminho a percorrer para termos uma real democracia europeia, porque das 3 instituições europeias que temos, só uma é que vai a eleições. É o Parlamento Europeu, o resto são os burocratas que nomeiam e talvez por aí tenhamos esse problema. E os povos, todas as mais instituições não vão aos escrutínio dos cidadãos europeus. E neste ponto, uma vez que a produção de uma diretiva europeia tem que passar por estas 3 instituições, levanta-se a questão da sua legitimidade. Para além disso, os governos nacionais sentem-se pressionados pelo eleitorado dos seus países para agradar ao seu eleitorado, porque senão não são eleitos. E por isso, muitas vezes, nome de um qualquer ganho político a nível nacional, temos visto, põe em causa todo um projeto europeu que tem por base a paz e a prosperidade.
Ou seja, aqui há culpas de ambas as partes. Por um lado, dos países, que olham para o seu eleitorado, e por outro lado, das instituições europeias, que estão completamente afastadas da realidade do cidadão comum. E isto, traduzindo para Portugal, como disse há bocado o Luís, em 2015 inaugurou-se um precedente na democracia portuguesa. Pela primeira vez, quem ganhou eleições não governou. E a esquerda achou aquilo tudo muito normal, quando não seria. Em 2019, em 2020, quando nos Açores a direita faz exatamente aquilo que fez a esquerda em 2015. Temos aqui, parece que agora os fascistas estão no poder. Acho que não temos de... Se queremos democracia em Portugal, tem de funcionar para os dois lados. Em 2015 não se tinha aberto o precedente no país. Acho bem que em 2020, nos Açores, tivéssemos continuado e quem teria mais votos tivesse governado. Obrigado. Muito bem. Silvio, tens a palavra. Tentando ir por partes. Este debate também dá para a gente falar de outras coisas sem ser propriamente do tema. E, portanto, e utilizar outras picardias e tentar vir aqui justificar outros elementos que não são propriamente o tema. Mas eu vou a essa discussão também, não tenho qualquer problema. Desde que todos tenham essa liberdade, eu uso essa liberdade. Sem nenhum problema. A primeira nota, porque as pessoas podem não estar a ver isto desde o início, em nenhum momento ninguém deste painel disse que a China era democrática. Portanto, em nenhum momento. Portanto, estar a usar esse pequeno truque para tentar debater a China, por mim, como eu digo, sem problema. A China é um sistema de partido único, sem comunicação social livre, e é um país com quem o meu partido sempre teve grandes reservas. Aliás, para falar sobre a China, falar com o Sr. Dr. Durão Barroso, esse sim defendia o modelo chinês para Portugal. Portanto, podemos ir para aí. Também podemos ir perfeitamente debater o acordo dos Açores. Também não tenho qualquer problema em debater isso. É que, de facto, deste lado não há contradição. Desse lado há. Foi o Presidente, Secretário-Geral do PSD, que disse que com o Chega nunca faria acordos. Foi ele que o caracterizou assim. Portanto, a falta de coerência está no PSD. Já no CDS, tenho lamento e tenho pena que não tenham aprendido com a sua anterior Secretária-Geral, a São Cristas, que, na campanha municipal de Louros, retirou o apoio a André Ventura por causa daquilo que ele representava e por causa daquilo que ele defendia. Este que está acontecendo nos Açores só veio demonstrar aquilo que tem sido o papel, principalmente da social-democracia, mas também de uma grande parte da direita na Europa, que é permitir o ascenso da extrema-direita e do populismo. Têm sido vocês a levar ao colo, em toda a Europa. Em Portugal temos uma agravante. É a primeira vez que um partido que se gaba de ser de centro-direita, em toda a Europa, é a primeira vez que um partido que se gaba de ser de centro-direita, em toda a Europa, faz um acordo com um partido de extrema-direita. Portanto, isto é diferente, meus senhores. O que está a acontecer é de facto diferente e não se consegue explicar em 4 minutos. Mas podemos fazê-lo. Mas para já, fiquem vocês com as vossas contradições dos vossos partidos. Sobre a questão da democracia na Europa, como eu disse há pouco, e volto ao mesmo tema, portanto, agora nestes países que estão à frente temos monarquias. Portanto, é sempre caricato, temos um país mais democrático e depois o chefe de Estado é um rei. Há uma questão que aqui a gente não se pode isolar e que acho que é central e que se calhar é essa que faz com que seja mais ou menos democráticos. As dificuldades da vida, ou não ter dinheiro, ou não saber se tem trabalho, se o filho vai ter escola ou se vai poder ir para a universidade, se vai ter acesso à saúde, isso é que determina a qualidade da democracia. Não é à toa que nesses países, normalmente, estes direitos estão assegurados. É isto que permite, há pouco aqui alguém falava disto, é isto que permite as pessoas terem tempo para chegar a casa e pensarem nos grandes problemas da vida. Se eles estiverem a pensar como é que vão pagar a conta da luz, como é que vão pagar a conta da água, não há democracia. E este é o problema de Portugal. E é o problema de Portugal na atualidade. O aperto económico, o desemprego que estamos a ter em Portugal, isso terá impactos diretos na democracia e volta, lá está, leva as pessoas para posições de desespero e desesperadas. Votar sem grande consequência, porque não têm tempo para ter grande consequência, mas votar naquele que lhes permite ou que lhes dá a ideia de que há avanço. Isto é outra realidade de Portugal e que infelizmente também há no mundo, mas no caso português é muito claro, até tem nome, que é o sebastianismo. Portanto, nós, Portugal, vivemos sempre à espera que apareça um Messias numa noite no bueiro e alinhamos praticamente em todos os projetos, de uma forma geral como sociedade, em todos os projetos que parecem vir do nada. Infelizmente as coisas não vêm do nada e têm história. Por isso é que é preciso ter noção clara do que é a história, do que foi o percurso do povo, como é que se chegou àquele momento. Se não esquecemos a história, se esquecemos a história, repetimos os mesmos erros. Isto é que é um problema sério. Não é que a história se repita, porque não se repete,
A história não se repete, mas há histórias que temos que tirar, há lições que temos que tirar da história. Infelizmente, parece-nos que em Portugal a direita não aprendeu essas histórias. Paulo, tens a palavra. Eu há pouco, intempestivamente, nem sequer cumprimentei as pessoas e não queria passar por mal educado. Mas cumprimentámos todos lá fora e sim, foste muito educado. Eu queria salvaguardar isso. A quem nos vê. Mas Mas tirando este parênteses, e regressando a algumas questões que estão aqui em cima da mesa, a democracia é um luxo. A democracia é, até alguém há pouco invocava os gregos, a democracia era um luxo dos homens ricos da cidade ateniense. Não era todo o povo que se reunia na Ágora e que discutia como é que se organizava a cidade. Portanto, e nas sociedades, não é por acaso que é a Europa rica, entre aspas, que é mais democrática, porque é nas sociedades que permitem alguma acumulação de bem-estar e de tempo e que as pessoas não se afogam na sobrevivência, que há essa democracia mais participativa e mais dinâmica. Seguramente não é por acaso que nas sociedades nórdicas, que têm níveis de rendimento per capita dos melhores do planeta, são esses tais países que estão no topo da democracia. Não é? Isto não é um raciocínio meramente silogístico, mas quando, por exemplo, o Bloco de Esquerda fala que é importante que a democracia também seja a democracia económica, porque ela reflete-se depois nessa capacidade de qualquer um de nós, a começar pelos seus hábitos domésticos. Há pouco, acho que foi o Afonso na introdução, a questão, eu ia pegar aí, depois fui cortar uma palavra, porque a democracia realmente começa dentro de casa, não é? Como nós lidamos uns com os outros, com os nossos pais, filhos, cônjuges, parceiros, seja lá que tipo de família for, porque não tem que ser a família patriarcal, não é? Não tem que ser a família patriarcal, mas dentro da comunidade doméstica pratica-se, é o melhor exemplo e melhor prática de democracia. É como tu educas os teus filhos, como os fazes participar da vida da casa e do respeito da sua opinião, do seu crescimento e como o despertas para a sociedade, isto é, para eles saberem que fazem parte de uma comunidade, que quando ligamos a televisão e vemos notícias, isso pode ser importante para eles perceberem o que é que andam aqui a fazer. E o que é que nós andamos aqui a fazer em relação a 2015 e a 2020. Quando a esquerda se... não queria utilizar um adjetivo provavelmente impróprio, mas quando aquilo que é dramático neste acordo que se foi feito nos Açores é que negocia-se com quem não respeita a democracia. E é essa a fronteira que não tem nada a ver com a geringonça, porque o acordo... E aceito perfeitamente as regras constitucionais. Não é pelo facto de ser o partido mais votado, aceito seja para o PS, para o PSD, seja lá para quem for. Não é pelo facto de ser o partido mais votado que se tem que se governar. Governa-se conforme uma maioria que se construa numa Assembleia. O PSD, nos Açores, para ter essa maioria, não poderia, não deveria ter negociado com o Chega. Essa é a fronteira e esse é que é realmente o arrepio criado na democracia portuguesa. Porque todos nós sabemos, Hitler chegou ao poder pela via eleitoral.
Paulo, agora vou ter que cortar outra vez. Orbán na Hungria chegou pela via eleitoral. A direita polaca chegou pela via eleitoral. O que é que eles estão a fazer? Vamos ter que cortar, Paulo. Okay, peço desculpa. É que são 4 minutos para cada um, não posso mesmo. E eu agora tento dar assim mais uns segundinhos, mas depois os outros também têm que falar. E peço imensa desculpa por cortar outra vez, Paulo. As regras, e eu não quero desrespeitar-te a ti. Sérgio, tens a palavra. Bom, 2 ou 3 notas assim muito rápidas, em jeito também de comentário sobre algumas coisas que foram ditas. Em primeiro lugar, dizer que eu penso que é possível encontrar critérios, digamos assim, para avaliar as democracias e, portanto, há, aliás, instituições independentes que são, muitas delas são conhecidas. A Free House, por exemplo, é uma instituição, digamos, credível e conhecida, que faz estudos e habitualmente esses estudos acabam por fundamentar-se em critérios relativamente objetivos. Por exemplo, os processos de eleição ou os processos de representação. Por exemplo, o funcionamento das instituições. Por exemplo, os processos de participação dos cidadãos, o pluralismo democrático. E se nós quisermos, por exemplo, pegar nestes critérios e transpô-los e analisarmos, por exemplo, a democracia nos Estados Unidos, verificamos, já que foi o tema que eu há bocadinho nem sequer abordei, verificamos, por exemplo, que os Estados Unidos são reconhecidos como uma democracia, não uma democracia plena, mas uma democracia, digamos assim, mas, no entanto, tem um conjunto de fragilidades, por exemplo, ligadas aos processos de representação. Toda a gente concorda que o sistema de eleição do Colégio de Eleitores é um sistema, digamos, inaceitável numa democracia moderna e contemporânea. E, portanto, podíamos então dizer que os processos de eleição e representação nos Estados Unidos, de facto, não têm a qualidade democrática desejável. Mas, eventualmente, vamos ver o que é que acontece no dia 20 de janeiro. Se no dia 20 de janeiro for possível transferir o poder de Trump para Joe Biden, eu penso que isso é uma prova de que, eventualmente, a democracia na América funciona. Se não for possível, eu penso que é uma prova que, de facto, a democracia não funciona. E, portanto, funciona bem sob determinados pontos de vista. Sob o ponto de vista institucional, por exemplo, não faz sentido nomear juízes vitalícios. É uma falha institucional dos Estados Unidos, por exemplo. Mas o mesmo acontece em todos os países. Nós temos a democracia em Portugal é considerada uma democracia de qualidade, uma democracia plena. Habitualmente somos muito bem, digamos assim, avaliados sob o ponto de vista, por exemplo, da qualidade das instituições, sob o ponto de vista dos processos de representação e eleição, ou seja, as eleições em Portugal não são questionáveis sob nenhum ponto de vista, como, por exemplo, foram questionadas as eleições nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, somos muito mal classificados ao nível da participação, digamos, política. E, portanto, dizer este ponto. Também dizer uma nota que me parece importante é que esta questão esta ascensão do populismo nos Estados Unidos e o eventual fim, ou pelo menos deste tipo de populismo, leva-nos a conhecer também e a perceber. Tem vantagens, não tem só desvantagens, na minha opinião. Por um lado, leva-nos a conhecer a essência do populismo e ficamos a perceber, por exemplo, que para regimes populistas, como o regime de Trump ou o regime de Bolsonaro, não são os direitos humanos, digamos, o principal escopo do governo, que os fins, muitas vezes, e fins inaceitáveis sob o ponto de vista da dignidade humana, muitas vezes não justificam determinados meios, ou determinados meios justificam determinados fins. E também levanta-nos várias questões que não temos tempo para discutir, mas penso que é talvez a questão mais importante, que toda a gente neste momento coloca, que é porque é que, apesar digamos, do tom buçal, digamos, do tom antidemocrático, inaceitável de Trump, porque é que houve ainda 70 milhões de americanos a votar em Trump? E, portanto, isso, transpondo para aqui para a Europa, deve-nos também fazer pensar porque é que há tanta gente a votar em pessoas que digamos, de facto, assumidamente se percebe
que não respondem aos interesses das populações, que têm métodos, digamos assim, quer de participação, quer de divulgação das suas ideias, que são inaceitáveis e, portanto, para concluir, para ser justo, penso que estas questões são muito importantes levantá-las e discuti-las, mas se calhar noutra oportunidade. O Paulo pode se levantar e dar-me um cachaço com toda a razão. Ele está aqui muito perto de mim, portanto, só digo, só também acrescento... Eu sou um democrata, certo? Ok, eu só acrescento um detalhe também, por causa da questão do Tribunal Supremo, que eles estão a ponderar duas coisas. Uma, ou aumentam o número dos juízes, agora com o Biden também é uma das coisas que o picaram bastante, para ver se ele dizia que se iria fazer, ou então porem uma data limite, uma validade, mas é muito difícil em termos de alterações por causa da própria Constituição. Vamos para a última questão, Sérgio, vou pedir que intervenhas primeiramente, depois passamos para terminar com os restantes convidados. Portugal, e isto agora para me meter um bocado convosco, uma vez que já se adiantaram para Portugal. Portugal será plenamente democrático ou é só fogo de vista? Eu penso que podemos usar, digamos assim, os mesmos critérios, digamos assim, as mesmas condições que eu referia há pouco tempo, atrás, justamente para fazer uma avaliação da democracia em Portugal. A maior parte dos estudos que se fazem sobre Portugal dizem que Portugal, de facto, é uma boa democracia, é uma democracia com qualidade. Mas, evidentemente, que Portugal é uma democracia com qualidade ao nível dos processos de eleição e de representação, penso eu. E, portanto, são inquestionáveis, ou é inquestionável a transparência e a honestidade dos processos eleitorais em Portugal. Ao nível das instituições, se bem que nós sabemos que há também problemas, as instituições, em princípio, grosso modo, funcionam em Portugal. Aquilo que me parece que é a pedra no sapato da democracia portuguesa são justamente os processos eleitorais. Há bocadinho o Luís falava da participação. Se nós quisermos ver o que é que tem sido a evolução da democracia em Portugal ao nível da participação, vamos ver quais foram as taxas de participação eleitoral desde o 25 de Abril, desde a altura em que tivemos liberdade para participar em eleições, até aos tempos de hoje. E os números, digamos, são muito claros, e eu, por acaso, acho até interessante. Em 1975, participaram 97% dos eleitores. Em 1976 participaram 83%. Em 87 participaram 72% dos eleitores. Em 2019, para avançar, para não estar a ser demasiado exaustivo, participaram 45,5% dos eleitores nas eleições legislativas. E, portanto, digamos que a participação dos cidadãos está... e reparem que a participação dos cidadãos nas eleições é talvez a única oportunidade e o único momento que os cidadãos têm justamente para demonstrarem que vivem numa democracia. Porque não há muitas outras oportunidades, há algumas. O Luís também falou nos orçamentos participativos, e Famalicão não tem orçamento participativo. Famalicão não tem um orçamento participativo concelhio. É um problema que eu acho que deve ser também, reparem, à nossa volta quase todos os concelhos, uma boa parte dos concelhos têm orçamento participativo, Braga tem orçamento participativo, Santo Tirso, e propôs bem, Santo Tirso tem orçamento participativo, Guimarães tem orçamento participativo, e em Famalicão o modo, digamos assim, mais criativo que se arranjou para promover a participação dos cidadãos é colocar, e eu sei que eventualmente esta crítica pode não ser, digamos, muito simpática, colocar um sofá amarelo e pôr as pessoas sentadas a falar e digamos, substituindo esse comportamento, que até nem é um comportamento de muita mobilidade democrática, porque não é nos sofás, digamos assim, não é sentados em casa que nós participamos na democracia, e portanto eu penso que a nível do concelho que é também, do ponto de vista democrático, na minha opinião, funciona muito bem, não há aqui, digamos, mas ao nível da participação, digamos, dos cidadãos, eu penso que há muito a melhorar.
E, portanto, em Portugal eu penso que há este ponto, mas há mais, já agora, já que só tenho um minuto, dizer o seguinte: é preciso pensar porque é que os cidadãos estão a votar em partidos fascistas, como o Chega, e há um crescimento, digamos, do populismo. É preciso pensar que, eventualmente, é preciso renovar a classe política. É preciso, talvez, promover limitação de mandatos em determinados órgãos de poder. É preciso, portanto, pensar que a democracia não é, digamos, um processo acabado, mas é um processo em construção e temos que cuidar dessa construção, digamos, ao longo do tempo. Muito bem. Paulo, 4 minutos. Ok. Agora é mais de foro nacional, não é? Sim, por favor. Nós, pronto, primeiro não tenho um discurso muito articulado e as coisas vão surgindo, portanto não consigo sequer antecipar qual é o tempo de ideias. Vamos convidar para a janela aberta. Ok, então com a janela aberta não há tempo limite. Nós somos... eu falo até por mim, não é? Cresci quase sou um pouco mais velho que a nossa democracia. Nós somos uma democracia jovem. E quando falamos em regimes políticos, há pouco falava-se em 10, 20 anos, 30... Isso é irrelevante, quer dizer, o que é que são 100 anos, ou 200 anos, ou 300 anos nas comunidades humanas? A malta, para se aperceber o que é liberdade de expressão, ou liberdade de reunião, etc., muitas vezes precisa de décadas ou dezenas e dezenas de anos para interiorizar esse tipo de práticas e de comportamentos. Portanto, a nossa democracia é muito jovem, são jovens adultos, pouco mais, os que cresceram na democracia portuguesa. Podemos dizer que antes do Estado Novo, o regime era, pronto, na Primeira República, aquilo que foi considerado a Primeira República, já haveria uma espécie de democracia. Não, quer dizer, era uma democracia muito, muito reduzida, quer dizer, a participação eleitoral era... Não, era sensitiva, quer dizer, só votavam os homens, e os homens com um determinado tipo de rendimento, etc. Portanto, não tem nada a ver com aquilo, com a nossa concepção de democracia, de participação universal, basta ser maior de idade. A democracia implica, há pouco eu falava, nessa autoexigência que cada um de nós tem que fazer. Nós não podemos achar que a democracia nos é dada e que não temos que participar nela. Todos nós temos que participar na democracia, de uma forma ou de outra, seja na vida associativa, seja no ato, nesse singelo ato de 4 em 4 anos, ou seja lá quando for, de participar nessa demonstração de uma vontade e numa adesão a um determinado tipo de projetos. Quando as pessoas dizem que são todos iguais, não são todos iguais, longe disso. É claro que, mesmo que ganhe o X ou o Y ou o Z, a diferença na vida das pessoas não vai mudar por um estalar de dedos. Mas não são todos iguais. Há uns que querem combater mais a corrupção, há uns que querem combater mais a finança, há uns que querem fazer com que o comum dos mortais tenha uma vida um pouco melhor, os salários subam, os empregos sejam estáveis, não se criem fortunas. Porque uma das grandes circunstâncias que nós estamos a viver neste início do terceiro milénio é ver o crescimento da disparidade da riqueza. Isso é uma das coisas que mais nos deixa estonteado. O comum dos mortais, não é? Fica espantado como é que uma ínfima percentagem da humanidade tem o grosso do rendimento de tudo o que se produz no planeta. Ou até, pronto, indo aqui para o nosso retângulozinho, como é que, e aqui felizmente não é das sociedades mais desiguais, mas como é que num retângulo há uma percentagem relativamente diminuta de pessoas que têm uma considerável percentagem do rendimento. E isso
é uma daquelas circunstâncias, é tal democracia económica que é preciso construir. E só para terminar, Afonso, um dos grandes handicaps de um sistema democrático é nós não educarmos com sentido crítico todos os nossos seres emergentes, todas as nossas crianças. É importante educá-los para terem uma noção de que são eles os seus construtores, são eles os seus... Muito bem, Paulo. Por favor, tens a palavra. Vamos lá, mais algumas ideias para o debate. Já antecipando também algumas matérias. E puxando também um pouco atrás, nós temos na Europa, principalmente, uma noção que somos extremamente democratas e os outros não são. E ainda há pouco era aqui citado um exemplo, nomeadamente o caso de Hong Kong, com o qual, mais uma vez, poderíamos debater durante horas, mas esquecemos que, por exemplo, aqui ao lado, na democrática Espanha, nós temos o caso da Catalunha. Portanto, a democracia foi respeitada neste caso e foi aqui ao lado. Não precisamos de ir ao outro lado do globo. A autodeterminação não foi respeitada. E, portanto, nós temos que ter noção que os ataques à democracia acontecem, não é preciso ir ao outro lado do mundo, ou ao outro continente. Acontecem cá, na Europa e em Portugal. Voltando também àquele tema, o acordo que se chega nos Açores a mim não me choca nada. Portanto, eu não questiono rigorosamente nada a legitimidade do acordo a que se chegou nos Açores. Nada. Acho que é perfeitamente legítimo. O problema destas matérias é que o que acontece e o que decorre deste acordo é o que virá a seguir. E o que virá a seguir é que começamos a debater assuntos que há 10 anos nos pareciam completamente impensáveis de debater. Isto já se debate a castração química, polícias quase secretas para controlar minorias. Foi uma proposta nesse sentido na Assembleia da República, há pouco tempo. Perseguição de minorias, racismo, coisas que nós pensávamos que na sociedade portuguesa estavam resolvidas. Portanto, nós, há 10 anos, nós estávamos convencidos que o problema do racismo estava bem encaminhado e resolvido. E, de repente, surge com uma força novamente na sociedade por causa, precisamente, destes pequenos partidos que têm uma grande projeção mediática e que conseguem colocar na discussão temas que nem sequer eram questão. Não eram questão. Há 10 anos, temas que estamos hoje a debater não eram sequer questão. Foram trazidos por este partido, com projeção mediática, para o debate político. E este é que é o grande problema daquilo que estamos a acontecer. É que enquanto estamos a debater estes pequenos assuntos, estes assuntos que pelos vistos são muito importantes, mas que no fundo não têm nenhum sumo, não debatemos os outros. E não debatemos um dos problemas que aqui já foi colocado, que é de facto o problema social, o problema económico de Portugal. O problema da mobilidade social em Portugal. Que para mim é dos mais claros. Portugal é dos países da Europa com menor mobilidade social. O que quer dizer que quem nasce pobre mantém-se pobre e quem nasce numa camada social mais elevada provavelmente ainda fica mais rico. Porque em Portugal também acontece isso. Somos o país com menor mobilidade social, mas somos também o país onde a acumulação da riqueza está a aumentar. Os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Com estes dois elementos, eu tenho muita dificuldade em dizer que a democracia em Portugal esteja a avançar no bom sentido. Não está. Não estamos a distribuir maiores rendimentos, não estamos a garantir condições de segurança, de educação, habitação para a população e, recentemente, com aquilo que tem sido o avançado da epidemia, até percebemos que até o Serviço Nacional de Saúde está em causa. Um pilar essencial da democracia, garantir a saúde às pessoas. E quando estas questões são ultrapassadas para discutirmos revisões constitucionais cujo único objetivo é precisamente tirar o Serviço Nacional de Saúde da esfera pública. Estamos a defender a democracia e a fazer acordos com este tipo de partidos, que eu considero, mais uma vez, perfeitamente legítimo. Aliás, como ainda há pouco dizia na intervenção, este acordo só é o regressar à barriga da mãe de alguns elementos que tiveram origem neles. Tiveram origem no PSD. Portanto, temos esperança, obviamente. Nós somos um país, e eu faço parte de um partido que tem sempre esperança. Portanto, foram 48 anos a lutar contra a ditadura, que muitos hoje acreditam que não foi nenhuma ditadura, fruto da censura e das debilidades do nosso sistema educativo. É que, de facto, a censura teve um papel preponderante na formação da nossa sociedade. É que uma parte das pessoas pensa que a censura só censurava os sindicatos e os políticos. Não, a censura censurava tudo. E criou a ilusão de que um sistema profundamente minado por corrupção não era corrupto. E eu agora vou-te censurar, porque o tempo está a acabar. Então, mesmo para concluir... Desculpa, censurar. Só mesmo para concluir, 3 segundos. A democracia para funcionar tem que ser exercida. E para isso as pessoas têm que participar.
E as pessoas têm que ter noção que afastarem-se não é a solução. Muito bem. José, tens a palavra? A democracia em Portugal, a nossa tem 46 anos. É das mais recentes, como já li o colega do Bloco. Mas acho que para a democracia ser reforçada, temos 2 instituições fortes. Não só o Poder Executivo e o Legislativo, mas fundamentalmente o Poder Judicial, porque é nisso que se baseia até o Estado de Direito Democrático. E este Poder Judicial serve para dirimir divergência entre particulares do seu dia-a-dia, como também, principalmente, para defender o cidadão contra os abusos de poder de outros agentes, nomeadamente do Estado. E uma justiça que não é célere o suficiente na decisão não defende o cidadão, nem a liberdade, nem a democracia. O papel da justiça é especialmente importante na defesa do bem comum, sendo por isso inaceitável a demora em processos de corrupção que lesam todos os cidadãos. E a justiça não sendo célere em casos como a corrupção, põe em causa todo o nosso Estado de Direito. Quanto a falar de partidos que têm 1%, eu percebo que me queiram pôr muito a falar sobre isto, eu prefiro falar sobre os outros 99%, principalmente os 50% da abstenção, e acho que os partidos têm de fazer uma reflexão porque é que temos 50%, ou metade depois, que se abstém. E acho que isso é principalmente culpa dos partidos e cabe-nos a nós, e principalmente aos mais novos, refundar os partidos para que haja mais democracia em Portugal, para que as pessoas sintam mais vontade ainda de participar na nossa democracia, porque se neste momento os cidadãos, principalmente os mais novos, não se revêem muitas vezes nos políticos que temos e por isso às vezes não vão votar, o que é um erro, que é a nossa única arma, e acho que devíamos todos estar preocupados com a democracia em Portugal, obviamente, mas também fazer para que ela seja melhor e mais apelativa à participação de todos, fundamentalmente, assim como dos jovens. Da minha parte, acho que está tudo. Muito bem. Podes fechar, Luís. Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria clarificar aqui uma questão que é fundamental, que é o seguinte, que é... Eu não defendo, como nunca defendi, acordos de regime. Pela mesma ordem de razão, não defendo o acordo de regime nos Açores. O que eu critico, defendo sim, acordos pré-eleitorais, como existiu em Vila Nova de Famalicão, como existe espalhado por todo o país, todos os partidos têm acordos pré-eleitorais. Agora, estratégias de acordos de regime, eu não defendo. Pela mesma ordem de razão, eu não defendo o acordo entre o Chega e o PSD e os outros partidos. Agora, o que eu não entendo é a bipolaridade do raciocínio. É isso que eu não entendo. Eu não entendo porque é que o mecanismo é democrático em Portugal e nos Açores não o é. Eu não estou a defender Chega. Nem o PSD, nem o acordo. Repito, eu não defendo este acordo. Agora, eu não percebo esta bipolaridade. Eu não quero pensar que os meus colegas partilham o conceito democrático e que a democracia só é interessante quando elege os nossos. Não. Isto não é democracia. A democracia tem os poderes que nós lhe demos e que, efetivamente, as pessoas o exercem ou não. Temos o problema que aqui falámos, o Zé Miguel falou e o Paulo, salvo erro, que também falou, que é a questão da intervenção cívica. Eu percebo, há falta de intervenção cívica. Todos nós queremos que os nossos jovens e a nossa população participem mais. Mas para isso temos que ter regras diferentes. Relativamente ao que eu falei, ao orçamento participativo, o Sérgio disse que ele não havia, é errado, existe. Nós temos um orçamento participativo jovem. O seu orçamento, o seu regulamento foi aprovado em 2019. O Paulo deve se recordar disso. Pronto. Orçamento participativo jovem. Tivemos isso no ano de 2019. Pronto. Sénior. Tivemos o grande exemplo do sofá amarelo. E é esta questão que eu quero discernir bem, que é, do ponto de vista democrático e pegando em direito comparativo, eu não tenho grandes dúvidas que, do ponto de vista de regulação e sinergias institucionais, Portugal está bem. Portugal tem um regime semipresidencialista, em que, inclusive, o seu Presidente da República tem vários poderes que pode, inclusive, dissolver o Parlamento.
Isto não existe em muitos países do mundo. Nós temos, numa mesma autarquia local, num concelho, uma Assembleia Municipal que é eleita pelo povo e temos também os vereadores que são eleitos, temos dupla eleição. Nós temos, neste momento, comissões intermunicipais. Nós temos, neste momento, CCDRNs. Portanto, não é por falta de mecanismos que a democracia não existe. É por falta desta intervenção cívica. Nós temos, enquanto políticos, enquanto cidadãos, enquanto pais de jovens, enquanto incentivar os jovens a vir. E acabo com isto. O sofá amarelo que nós implementámos em Vila Nova de Famalicão, podemos criticá-lo. Mas há uma coisa que é inequívoca. Garanto que teve mais participação do que todas as assembleias municipais juntas, assembleias de freguesia juntas. E esta é uma realidade que não podemos esquecer. Não temos que entrar sempre naquela dogmática. Temos que dizer às pessoas que têm que ir às assembleias. Os jovens não vão. Portanto, o sofá amarelo foi uma grande iniciativa que eu apoiei e apoio porque efetivamente teve sucesso. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então terminar. Poderemos ou não concordar com o que foi dito aqui hoje, e não só neste, mas em mais episódios vimos que o facto de não partilharmos a mesma opinião não faz de nós mais ou menos que o outro. A discórdia, o desentendimento, a disputa de ideias sem represálias e a procura pela convivência são alguns dos propósitos de uma democracia. Quando confrontados com um debate de ideias, não ignora ou fuja, faça como os meus convidados, ouça e contraponha. É uma oportunidade de crescer e de auxiliar outros a fazer o mesmo. Se não tiver capacidade de argumentação, então veja e aprenda. E se mais nada funcionar, faça como eu. Olhe intensamente nos olhos, faça uma cara séria e oculte o esforço descomunal que está a fazer para dizer algo que se coadune com o que os nossos convidados estão a dizer. Nem todos precisam de saber o quão incompetente eu sou. Queremos saber nos comentários quais as suas ideias sobre a temática de hoje e espero que continue esta conversa com os seus e com outros. Boa noite e até para a semana. A sua vida tem novos projetos. A MCO tem a solução de crédito à sua medida. Habitação, automóvel, pessoal, consolidado. Encontre a solução. Realize os seus projetos. Saiba mais em amco.pt. Tech Pellets. Pellets, boa energia para o mundo. O restaurante Outoneco tem disponível o serviço takeaway. Picanha, posta a toneco, bacalhau, frango na brasa, entre muitas outras especialidades. Faça a sua encomenda através do telefone 252 932 022. Estamos de volta com o serviço de sala. Restaurante Outoneco, sempre perto para o servir. Uma vida com qualidade depende de cada um de nós. Na Clínica Médica Fratelense, preocupamos-nos com a qualidade da sua vida. São vários os serviços que temos ao seu dispor. Profissionais capazes de dar resposta às suas necessidades para que na sua vida haja um sorriso. Clínica Médica Fratelense. Para si e para o seu bem-estar. Tufama. Solidamente consigo. A vida é feita de projetos. Pensada a cada pormenor, cada detalhe. E as grandes decisões têm que ser planeadas e concebidas por empresa qualificada. Fama Concrete. Há 17 anos a construir o futuro. Euroel Construções.
Estilo. Dizem que se vê. E ouve-se dizer que se tem. Nasce connosco. Cria-se. Vive-se. Experimenta-se. Conduz-se. Estilo, uns têm, outros não. Toyota CHR híbrido. Agora pode tê-lo, com condições especiais. Saiba mais em toyota.pt. Transfradelos, transportadora de carga. Ligamos negócios. No Mar Marisqueira Steakhouse. Venha desfrutar do melhor marisco e das melhores carnes. E tudo isto no melhor ambiente. Aguardamos a sua visita para degustar e adorar. Em 1983, surgiu uma força enorme de vencer. Erigiu-se um projeto que havia de se afirmar. O rigor é fruto da determinação. O gosto pela atividade formou uma equipa capaz. Nos têxteis, estes empreendedores encontraram o sucesso. 36 anos depois, a Fergotex demonstra que quando se acredita, o sucesso é possível. Fergotex, uma empresa de referência no setor. Na Conti Service encontra profissionais que o podem ajudar e aconselhar. Antes de sair para a estrada, venha à Recalstagem Famalicense e faça uma verificação à sua viatura para uma viagem em segurança. A Recalstagem Famalicense deseja-lhe uma boa viagem. Recalstagem Famalicense Conti Service, especialistas em pneus e manutenção automóvel. À procura de casa, comprar ou arrendar. Na Acelme, encontra a sua casa, terreno ou espaço para negócio. Visite-nos em Vila Nova de Famalicão. Saiba mais em acelme.pt. Acelme, a imobiliária que vai ao encontro das suas necessidades. Didaxis, tradição e modernidade. Agora também com o primeiro ciclo. As inscrições já estão abertas. Projeto de referência, inovação digital, ensino bilingue integrado com o Integrate Inglês. Peça mais informações junto da escola. É tempo de ficar em casa. Há quem esteja a trabalhar para garantir os serviços mínimos. Por tudo isso, o Dom Brasas está aberto com o serviço takeaway, das 11 às 14 e das 18 às 21. Agora com um novo serviço disponível. A sua refeição entregue em casa ou no local de trabalho. Dom Brasas. Estamos juntos em todos os momentos. Lightning strikes in the morning. At least he's got him his warning. They won't know what they have done.